Gostaria de vos dizer que já vamos em mais de 400 os artigos publicados, textos e artigos publicados nos anais. Portanto, temos aqui uma histórica publicação, já com pergaminhos, e que tem vindo a desenvolver um trabalho desde há mais de 50 anos. Não me vou alongar sobre esses artigos, mas gostaria de destacar que os anais, sobretudo, tiveram uma evolução que foi perder o seu caráter mais institucional e tendo ganho em termos históricos, em termos de investigação. Desde que entrou o professor Romero Magalhães, tentaram-se novas abordagens, um novo grafismo, uma nova imagem, e tornar os anéis um repositório verdadeiramente fantástico daquilo que é a cultura, o que é a história de Faro e do Algarve. O prestígio da publicação tem aumentado e satisfaz-nos muito, a procura é cada vez maior, o público aumentou e os anéis são já uma publicação de referência. Isso envaidece-nos e é uma responsabilidade também. Esperamos que este novo volume, que hoje vos vamos apresentar, que tem 21 textos e artigos, seja do vosso agrado, seja também do agrado do público em geral e de todo aquele público fiel que nos tem seguido ao longo destes anos. Eu não apresentei os cumprimentos, peço desculpa também a todas as entidades e individualidades que estão aqui presentes e todos aqueles que hoje nos honraram com a sua presença. A doutora Lídia Jorge vai fazer o favor de nos apresentar esta edição. Eu não vou entrar aqui em pormenores da biografia, porque todos nós conhecemos a escritora algarvia Lídia Jorge. Ela não precisa de apresentações, no entanto tenho que destacar a sua vasta e rica bibliografia, não só em português, mas traduzida já em mais de 20 línguas. Ela tem recebido numerosos prémios ao longo da sua vida e da sua carreira e, inclusivamente, recebeu em agosto o prémio para a melhor obra lusófona em França. Está também nomeada para 2 prémios cujos resultados se aguardam brevemente, o Prémio Femina e o Prémio Médicis, com a sua recente obra Misericórdia. Gostaria de lhe endereçar as maiores felicidades e o maior sucesso para o livro e para o prémio, que realmente consiga ser a vencedora, que todos nós nos sentiremos também vencedores. Isso é muito bom e agradeço-me. De seguida, gostaria de passar a palavra ao professor Guilherme de Oliveira Martins, que acho que também tem algo para dizer à doutora Lídia. Muito obrigado, doutora Elsa. Gostaria, antes de mais, de agradecer muito, especialmente, a minha querida amiga Lídia Jorge, o facto de ter aceito poder apresentar os anais deste ano. E sem mais, queremos ouvi-la. Muito obrigado. Eu já conhecia os anais, confesso que não há muito tempo, foi desde que a doutora Elsa Baixo me começou a enviar os números e devo dizer que olhei, mas de facto eu não me apercebi bem da riqueza que esta publicação consubstancia. Desta vez fui obrigada a enfrentar, digamos, essa grandeza deste trabalho, que de facto acaba por convocar, acaba por ter a participação de imensos especialistas, de várias universidades, e acaba por dar do Algarve um retrato que a mim, a certos momentos, de facto me comoveu, porque o desconhecimento de cada um de nós, eu pelo menos tenho, de determinados aspectos, é imenso, é imenso. E um dos aspectos, por exemplo, que me tocou muito foi o facto da 125, aquela estrada que tantas vezes tenho feito na vida, eu praticamente desconhecia tudo sobre ela, não é? E de repente levantou-se com esta publicação, eu comecei a voltar para trás, até ao século XIX, e comecei a perceber que ali há uma história que se levanta debaixo do asfalto,
modo que eu desconhecia. Mas isto é apenas um exemplo, não é? Porque a sensação que eu tive foi que se levantou para mim uma multidão dentro deste livro. Digamos, uma multidão de gente. Para além do mais, porque o próprio organizador e responsável, no fundo, pela organização, faz a parte, digamos, de figuras. Digamos, o Guilherme de Oliveira Martins parte de figuras. E eu diria que a parte substancial deste livro é constituído pela evocação de figuras concretas. Algumas delas têm 2000 anos, mas os autores fazem-nas presentes. Outras estão vivas e estão aqui diante de nós, sentados, como é o caso do nosso amigo Vilas Boas, que aqui está. Portanto, digamos, há aqui uma multidão que atravessa o tempo e que sai daqui, e apetecia fazer um filme imenso com toda esta gente que aqui está dentro. Então, enfim, para pôr um pouco de ordem na minha desordem, eu quero também dizer que gostei da exposição, da introdução que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro faz, e achei que o mais interessante, além de puxar a brasa à sua sardinha, na verdade, e falar, digamos, das tradições e falar de tudo aquilo que de que se orgulha da sua terra, acontece que diz uma coisa muito, muito interessante, é que ao referir os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, diz uma coisa muito importante, é que nunca aparece a palavra cultura. Nunca, apesar de o próprio Dr. Rogério Bacalhau acabar por mostrar como os objetivos tocam na questão da cultura, nunca a palavra cultura aparece. Aliás, como acontece muitas vezes nas bibliotecas. Aparecem as bibliotecas, mas nunca aparece a palavra biblos, a palavra livro, não aparece. Aparecem os recursos daqui, os recursos dali, os tecnológicos, não sei o quê, a palavra livro desapareceu, não é? Portanto, isto deve-nos chamar a atenção, e eu acho que foi uma boa chega para uma conversa, não é? O facto de ter desaparecido dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ter desaparecido a palavra cultura, não é? Agora, queria dizer que o Dr. Guilherme de Oliveira Martins tem o seu texto inicial, chama-se O Silêncio das Palavras. E este silêncio das palavras vem a partir de um poema de Nuno Judice, é motivo para a evocação de várias figuras poetas, como é o caso do desaparecido, como é o caso do caso tanto de Ramos Rosa, sem dúvida alguma, mas também do Gastão Cruz, o caso do Gastão Cruz, naturalmente, e depois Manuel Batista, o Eduardo Lourenço e várias outras figuras, outra figura recentemente desaparecida, que é o Manuel de Brito, que, para além de evocar com dor todos os outros, mas invoca com certeza pela proximidade do facto de ter desaparecido o Manuel de Brito tão cedo, e quando estava a escrever o texto, tem um especial relevo aqui na sua evocação. E assim vai, possivelmente eu estou a esquecer alguns nomes, mas os seus textos iniciais, e sobretudo o seu texto inicial, é um texto sobre o silêncio das palavras, quando as palavras não têm mais, digamos, as palavras não conseguem traduzir tudo aquilo que está atrás, isto é, o amor pelas pessoas que nos desaparecem e que são fundamentais. E eu diria, enfim, para não me alongar muito, que de certa forma os textos que a seguir, muitos dos textos que a seguir aparecem, são textos de facto de evocação de figuras, que algumas delas eu conhecia muito mal, também não quer dizer que tenha passado a conhecer profundamente, porque a leitura foi muito rápida, mas passei a conhecer personagens, figuras que foram dadas aqui, que me foram dadas algumas em primeira mão, e, por exemplo, o caso do José Pedro Cruz Leiria, restaurador, barrista e muito mais ao seu serviço, que é uma evocação do Marcos Lopes.
portanto, do diretor do Museu Municipal de Faro, e que revela uma figura da qual eu só sabia o nome, mas não sabia nada sobre esta figura, e que é de facto de uma versatilidade, que eu diria, digamos, significa um português criativo que toca a tudo, não é? Que toca a tudo no domínio da arte, do desenho, da construção, da pequena escultura, tudo isso. E foi uma revelação para mim, a forma como esta figura aparece aqui, portanto, vive a partir de 1850, e de certa forma aparece aqui um verdadeiro português criativo, um destes, digamos, topa a tudo, não é? Que são muitas vezes os artistas portugueses que ficam entre a arte e o artífice. Outro, por exemplo, um texto da Luísa Martins, também muito interessante, o Jorge Valadas, o pintor que nos deixou em 83, e que a Luísa Martins evoca aqui de uma forma muitíssimo interessante. Eu estou só a falar ainda digamos, de artigos que evocam de facto figuras sobre as quais cada um apetecia fazer, já não digo um filme, uma longa-metragem, mas apetecia fazer um programa de serviço, um programa de difusão para nós conhecermos aqueles que são o nosso património. Então, o Jorge Valadas é muito bem, mostra, a Luísa Martins é capaz de, como historiadora, de o evocar muitíssimo bem e de falar dele como um criador em transição de uma linguagem para outra, e que tem importância não só para o Algarve, mas na história da arte portuguesa, mas que teria uma grande importância, como ela diz, para um futuro museu de arte contemporânea do Algarve, essa miragem que dificilmente a gente vê começar a ser erguida. Parece que não há espaço neutro para que haja esse local para um museu. Ou seja, mesmo que seja no meio do mar, lá onde não há território cativo por ninguém, talvez lá se consiga erguer esse museu. Desculpem, é uma farpa, mas não me levem a mal. Ora bem, também está aqui o Vítor Aleixo, o amigo e presidente da Câmara Municipal. Não é? Também não me levará a mal, com certeza, por eu dizer isto, não é? Bem, depois, por exemplo, o texto de dois geógrafos, o Francisco Mel Ferreira e a Maria Lucinda Fonseca, que são professores de Geografia da Universidade de Lisboa e que falam do Manuel Viegas Guerreiro, portanto, de Sali, de Querença, esta figura que é tão querida para as pessoas ali da nossa região, e que, portanto, aluno, digamos assim, colaborador do Leite Vasconcelos, e depois de Jorge Dias, e que estes dois geógrafos falam dele, sobretudo no sentido da criação dessa ideia ideal que seria os estudos gerais livres como contributo, como ideia a ser levantada. Outro texto que também evoca uma figura, e agora uma figura que não nos é próxima, uma figura que terá 2000 anos, suponho eu. O texto do José da Encarnação é minucioso, tem um respaldo erudito enorme, mas eu, por mais que lesse, não percebi em que data é que propriamente ele viveu. Talvez defeito meu, mas não percebi, mas creio que terá sido nas primeiras décadas portanto, da nossa era, portanto, no tempo da romanização, e fala deste patrono de Ossónoma, o Marco Cornélio Persa, que era, portanto, sacerdote, como na altura, um sacerdote que era eleito, não é? Era eleito pela população. No fundo, o sacerdote era um notável, não é? Um notável que servia de sacerdote
do imperador, mas que mostra que houve aqui alguém muito ilustre e até chega a acontecer uma coisa muito interessante, é que alguém, agora não me lembro bem o nome, mas alguém, é o José Luís Madeira, faz um desenho em que o coloca, digamos, coloca talvez aqui no meio de Faro, o coloca com a toga a imaginar como é que se poderia imaginar essa figura aqui no meio de nós, não é? E portanto, é um texto que, apesar de ser um texto para mim, para possivelmente para os leitores comuns, cheio de erudição e de referências, mas é um texto que levanta uma figura ancestral que existiu e que mostra um mundo, não é? Um mundo que ficou aí e que com certeza que ainda tem a dizer, ainda nos tem a dizer muito. Aliás, o José da Encarnação, que é o professor de História da Universidade de Coimbra, tem um outro, mas ao qual não é sobre medalhas, não é também é de uma grande importância histórica para o Algarve, para o município de Algarve, para o município de Faro, mas eu não vejo das moedas, ainda que tenham alguns rostos, sobressair aquilo que mais gosto, que é gente a caminhar aqui dentro desta publicação. Depois há um texto que eu acho interessantíssimo do Fernando Peçanha, a propósito sobre os homens do Infante Dom Henrique. E acho que é interessantíssimo, sobretudo a história do Rui Valente. Achei a história do Rui Valente inacreditável. Portanto, entre os cavaleiros, os criados e os outros, os escudeiros, os cavaleiros e os criados, a figura mais interessante é a do Rui Valente, e só pela figura do Rui Valente vale a pena ler todo este artigo, que é de facto muitíssimo interessante, e o próprio Fernando Peçanha diz que é apenas uma sondagem, porque o trabalho estará todo por fazer em torno daquilo que foram as figuras do infante. E há alguma coisa que nos diz, portanto, bastante respeito que está a poder ler. Depois, o Marco Sousa Santos tem depois um texto absolutamente admirável sobre os ourives de ouro e da prata. E eu, pela primeira vez, me percebi, porque ele escreve com bastante sensualidade, apesar de ser um historiador, mas consegue trazer, o Marcos Sousa Santos, os detalhes que fazem criar as figuras redondas, as figuras cheias de vida, não é? Então, ele faz uma coisa muito bonita, que encontra as assinaturas dos vários ourives. E reproduz as fotografias das assinaturas, dizendo que muitos deles não sabiam, a marca deles não tinha assinatura porque eram analfabetos, portanto não conseguiam fazer peças maravilhosas, mas possivelmente não saberiam desenhar o seu próprio nome. As histórias destes ourives é alguma coisa porque também são entre artífices e artistas, não é? É um texto interessantíssimo, e nós sentimos aí os nossos antepassados, aqueles de onde nós viemos. Enfim, porque não me posso muito alongar, por exemplo, o texto do João Romero Chagas Aleixo. É interessantíssimo. Eu conhecia já esta sua tese, este seu trabalho, talvez de uma outra forma, mas aqui, eu não sei se já o tinha lido por completo, se não, mas a verdade é que esta apresentação é muito interessantíssima, muito perfeita, muito completa, sobre a presença dos andaluzes aqui na nossa zona. E que significará precisamente por que razão algumas zonas, como o próprio diz, algumas zonas daqui são mais vivazes, são mais andaluzas do que outras, são mais extrovertidas, não é? Lolé parece ter sido um caso desses. Aliás, uma vez falámos sobre isso, e quando se vê aquela remagem em torno da Nossa Senhora da Piedade, a Algaria dos Volcanos, a gente pensa, de facto, há ali uma coisa diferente, não é? Alguma coisa andaluza da alegria da exposição aberta, muito diferente da grande procissão que aqui se faz com o Senhor Morto. Digamos, as duas são muito contrastivas, e isso é muito interessante. Então, todo esse levantamento sociológico, que é muito bem dado através de elementos muito precisos sobre o número de pessoas e porque é que vieram, inclusive a história de porque é que fugiram
tem a ver com as invasões napoleónicas e outros problemas de origem económica e social que ocorreram na Andaluzia e porque é que eles vieram e porque será que alguns de nós tivemos os genes deles, não é? Isto é de facto um texto muito interessante e que diz muito sobre Faro, sobre o Algarve, sobre toda a nossa região. Passando assim rapidamente também, queria dizer que no mesmo movimento, portanto, é que já não são biografias, mas são movimentos sociais de grupo, um texto do Joaquim Vieira Rodrigues, sobre historiador também, e ainda nosso parente, e que fala de uma forma muito interessante sobre o operariado conserveiro algarvio. Ele põe uma tónica muito interessante, que é a tónica digamos, sociológica, do movimento social entre aqueles que ele vê como os homens, os rapazes das conservas, os homens e as mulheres das conservas, enfim, até que aparece a segunda mecanização, que os retira do trabalho, o confronto entre os trabalhadores das conservas e os patrões. E ele, a sua perspectiva, que parece ser marxista, mas é de facto muito interessante, porque ela é valiosa para nós observarmos os movimentos sociais, percebe-se, realiza 3 aspectos. Um é a exploração e a miséria em que viviam as pessoas que trabalhavam nas conservas. Depois, o enriquecimento proporcional, portanto, à miséria dos donos das fábricas de conserva. E depois a revolta, digamos assim, uma revolta que é comovente, que é a revolta dos homens contra a mecanização, quando vieram as máquinas de soldar e as pessoas não queriam que as máquinas, os homens e as mulheres não queriam que as máquinas viessem porque lhes tiravam o pão. Que tem a ver muito com alguma coisa que acontece hoje, só que nós hoje não, a nossa sociedade é outra, que é a perceber que a cultura digital rouba espaço ao trabalho humano, não é? Então essa relação eu acho muito interessante, ainda que ele não a faça, isto é uma extrapolação que eu estou a fazer, mas perceber como foi dar-nos luz para os dias de hoje. Outro trabalho, eu não sei se me estou a alongar muito, mas como fiz um trabalho, digamos, de má aluna, que é que estuda só no último momento, não consigo fazer muitas sínteses, não é? O outro texto é um texto sobre, este texto é um texto maravilhoso, é absolutamente maravilhoso, que é sobre os deputados do Algarve às cortes de 1822-1823. A presença dos deputados algarvios nas cortes. E eu não tinha a noção, eu já tinha lido algumas coisas sobre isso, mas não tinha bem a noção de como a sociedade estava constituída, como era a força da maçonaria e como os padres eram maçons na altura. Quer dizer, alguma coisa que hoje se vê um bocado afastada uma coisa da outra, mas na altura eram elites e trabalhavam no mesmo sentido, não é? E depois a luta de algumas pessoas. Eu vou pedir licença que no final leia o testamento de um deles, que era de Silves e que se chama Gregório José de Seixas, que no meu texto estava na página 147, penso eu, mas gostava de ler o texto deste homem, que foi tudo, quer dizer, que foi, ele foi licenciado em Filosofia e licenciado em Medicina, aqui de Silves. Depois foi um político importantíssimo, um político liberal. Depois acaba por ser vítima, portanto, da guerra, das lutas liberais, portanto, dos monárquicos contra os liberais. E depois de tudo isso é envolvido em várias situações, acaba por ser demitido, acaba por ter de vir para Silves outra vez e o testamento que ele faz sobre como quer o seu funeral é alguma coisa que está ao nível do testamento que o Alexandre Magno fez
quando, de facto, morreu e pediu aquelas 3 coisas que toda a gente sabe, não é? Que o pusessem em cima do cavalo. E como punham em cima do cavalo? Não é? Sem nada, portanto, sem nada, sem arreios, sem coisa nenhuma, sem nada, para ir para a terra assim. É um texto que eu faço questão, se tiver tempo, está aqui. É de facto um texto magnífico. E que é a sua despedida, quer dizer, como ele quer a sua despedida, que é assim. Obrigada, senhor. O meu funeral será feito com a maior simplicidade possível, sem pompa alguma, sem animação de casa, nem coche, nem acompanhamento algum, e proíbo que minha testamenteira universal herdeira ou qualquer outra pessoa da minha amizade possa ter arbítrio neste artigo, pois quando quisessem gastar alguma quantia nas sobreditas coisas, que proíbo, porque respiram a grandeza, lhes rogo, por amor de Deus, apliquem a sobredita soma para prémios de instrução, moralidade e muito principalmente em esmolas de verdadeira e virtuosa indigência, lembrando-se com particularidade das criadas que me tiveram governado a casa desde o ano de 1804, cujo serviço desejava contemplar com algum sinal de gratidão. O meu corpo será amortalhado em lençol e conduzido por 4 mendigos em esquife de pobres ao cemitério da Calçada de Santana, depois de encomendado em casa do meu falecimento, em voz baixa e rezado pelo parco da minha freguesia, a quem deixo a oferta de 3.200 réis. Aos mendigos que me conduzirem à sepultura se darão 2.400 réis cada um deles. Não deixo mais legados alguns, por serem tão poucos e limitados os bens que ficam por minha morte. Eu acho este texto absolutamente comovente. Acho que isto deveria ser lido nas escolas para os alunos, já não digo, enfim, os alunos de ensino secundário saberem o que é um grande homem, não é? Como se despede da vida um grande homem. Isto forma, isto é um texto que forma uma geração e que forma uma região, não é? Depois, queria dizer que há outros textos, como por exemplo um texto feito pelo jornalista João Leal, ainda no domínio, digamos, de pessoas e de figuras, o texto de João Leal, que precisamente faz chamar farenses que não nasceram em Faro. E esta é uma tradição para os algarvios, para nós todos, não é? São aqueles que vindo de fora se fazem nesta região e são mais algarvios do que muitos algarvios e são mais farenses do que as pessoas de Faro. Foi uma grande alegria ver que, em primeiro lugar, o João Leal evoca o coronel Luís Vilas Boas, que dirige o refúgio Apoio Extensão e que, como se sabe, uma casa absolutamente de referência para todo o país e não só. Portanto, foi uma grande alegria ver isso. Depois fala também do Jacques Paul Lemaire e fala do António Gomes Afonso, portanto, com biografias sobre os dois, portanto, neste caso sobre os 3, e vale a pena. Portanto, são três não farenses que se fizeram desta terra. Portanto, como exemplo do amor a este lugar. Depois, um texto da Maria Filipa Rabassa, que é agora sobre os lugares. Eu dividi isto um pouco por pessoas, lugares, e agora é menos, portanto, isto caminhará mais rapidez. A Maria Filipa Rabassa fez um texto sobre os jardins históricos da cidade de Faro. Eu devo dizer que aprendi imenso, mesmo desde aqui, o Jardim da Alameda, eu não sabia que tinha sido constituído assim. Aliás, estão os vários momentos, os fotogramas, acho que se pode chamar assim, da construção, mas não é só aqui da Alameda, onde nós estamos, é também do Jardim do Convento da Nossa Senhora da Assunção de Faro, portanto, o Jardim está no museu, não é verdade? O outro jardim
que é depois a história de como é que isso começou, não é? Com as rainhas, tudo, é tão interessante. Depois, a Horta dos Ourives, eu não sabia que a Horta dos Ourives é aquela que fica junto da Casa das Figuras, não é? Eu não fazia a mínima ideia de como é que era e percebi, porque está ali a evolução de tudo aquilo e, portanto, está ali, eu aprendi ali com este texto. Depois tem o Jardim da Alameda e tem, parece-me que são 1, 2, 3, 4. O Jardim Manuel Bivar também e a Quinta Júdice Fialho também. Portanto, são, de facto, 5 jardins sobre os quais faz monografias, chamamos assim, e com a própria apresentação dos espaços. Está um texto do Gonçalo Duarte Gomes, arquiteto paisagista da Universidade de Évora, que fala de um assunto muito interessante chamado Terra Mater, o valor da terra numa freguesia farense-oitocentista, e essa freguesia é São Brás de Alportel. E então a história de como São Brás de Alportel se tornou independente de Faro, na base, digamos, da riqueza e então da cortiça, sobretudo, da altura, é muitíssimo interessante. Portanto, na altura da Primeira República. É interessantíssimo perceber, eu já tenho tido algumas lições domésticas de como é que isso aconteceu, mas nunca me tinha percebido, digamos, com estes detalhes todos, de como houve esta emancipação de uma terra em relação a Faro, não é? E é um texto muitíssimo interessante para se perceber como, mesmo nos tempos de hoje, digamos, quando uma terra pensa que tem um valor adquirido, não quer estar acompanhada, quer estar sozinha. Não estou a criticar São Brás de Alportel, longe disso, não é nada disso, mas é um movimento natural das populações. Não é? Quando têm alguma pujança, querem quebrar, querem partir, não querem fazer parte de um conjunto, não é? Bem, mas é um texto interessantíssimo, para além, digamos, deste aspecto que eu estou agora aqui a fazer deduções talvez perigosas, não é? Ora bem, depois há tal texto do Aurélio Nuno Cabrita, que é um texto sobre a Estrada Nacional número 125. E eu, de facto, não tinha percebido, ou quer dizer, nunca tinha visto bem que antes de se abrir esse troço no século XIX, que de facto as pessoas só andavam a cavalo e a pé. Portanto, não havia esses caminhos, não é? E que esse traçado, que era um traçado muito antigo, no fundo vem do tempo romano, mas que era apenas um esquiço que lá estava as várias fases por que passa, não é? O caminho, primeiro um caminho de facto terra batida e depois uma macadamizada e depois então o asfalto. Hoje, quando nós passamos por ali, não sabemos de nada, mas a partir de agora 125, mesmo que vá com muita velocidade, eu vejo outra coisa. Quer dizer, vejo gente a pé, a atravessar, digamos, a fazer muitos percursos para ir de Olhão a Faro, de Faro a Lolé, de Lolé a Albufeira, a caminhar durante manhãs e tardes inteiras. E nós hoje aí vamos, não é? Aí vamos, sem sabermos de nada do que está por trás. É um texto muito interessante, mas mesmo muito, aliás, eu achei tantos tão interessantes que é muito difícil fazer escolhas e por isso não estou escolhendo. Eu acho que estou tentando dizer de cada um dos textos que me tocou aquilo que mais me tocou, pronto, que é o texto sobre a Biblioteca Municipal de Faro, uma biblioteca patrimonial, e portanto tem a ver com a casa onde nós estamos, não é? E que é da Patrícia de Jesus Palma. Esse texto é um texto sobre o acervo da biblioteca, sobretudo o acervo que vem do século XVI e fala de toda, sobretudo o acervo de natureza eclesiástica, não é? E depois as doações também que foram dadas, portanto, fala desse acervo que mereceria possivelmente um outro tratamento. Na opinião da Patrícia de Jesus Palma, ou digamos que está em vias de um outro tratamento e de outro conhecimento da população. E então, a certa altura, ela de facto tem, a Patrícia de Jesus Palma tem uma dedução muito interessante, é que diz que nestes séculos para trás,
isto não era apenas incultura, como nós estamos a pensar. Digamos, acha que houve, de facto, uma rede cultural muito mais vasta do que nós o estamos a pensar. Acho que é preciso demonstrá-lo, não é? Se estes livros apenas pertenceriam, qual era a difusão destes livros? Qual era a difusão sociológica? A quem chegavam estes livros? Se eram apenas uns tesouros guardados para alguns e que apenas era uma elite, sobretudo eclesiástica, ou de que forma é que chegaram à população? Para nós concluirmos se de facto eram sementes culturais para a época ou não. Não é? Portanto, é também um texto muito interessante. Outro é sobre o Porugo Farense, que é um texto até com traços anedóticos muito interessantes. Alguns que eu ouvia falar, que a certa altura o Porugo Farense era o sítio da Batota, mas eu não tinha bem a noção de que isso pudesse ser assim, não é? Então há a explicação de tudo isso e de como se modernizou e com quem se modernizou e o papel importante que eles têm e que nomes é que estiveram na base dessa dinamização e que figuras é que receberam e tudo isso. E é, portanto, um texto, digamos, muito contemporâneo, que levanta figuras que não é preciso, digamos, ir buscar lá atrás, estão aqui sentadas, ou como participantes diretos, ou como assistentes. Eu já fui muitas vezes assistente ali naquele espaço. E depois há um texto também sobre os lugares, que é um texto muito interessante e que me vai obrigar a ir à igreja da Igreja do Carmo para ver lá os ex-votos. Tantas vezes no passado fui à igreja do Carmo e nunca reparei nos ex-votos, meia culpa. Mas a descrição que é feita pela Maria del Castillo Garcia Montero, alguém da Universidade de Cádiz, e que estuda os ex-votos e que explica os ex-votos. E da Igreja do Carmo do interesse cultural para a religiosidade popular, que é, de facto, um texto notável, absolutamente notável, para nós percebermos o património que aqui está. Não é? E depois, há um outro, com o qual eu queria terminar. Eu descompus, digamos, a ordem, mas, de facto, deixo este pela importância que tem, na minha perspectiva, que é o texto da professora Carminda Cavaco. A professora Carminda Cavaco tem um texto sobre Vila Moura e Costa Esmeralda, projetos de um banqueiro e utopias de um príncipe. Eu não vou alongar, porque não vale a pena, nem é o momento para isso, mas este banqueiro foi Cupertino Miranda e o príncipe é Agacã. E a Carminda Cavaco faz um texto com detalhes eruditos, detalhes, digamos, científicos, de pesquisa, muitíssimo apurados e sérios, recentes. Uma pesquisa, de facto, que deve ter demorado bastante tempo, porque é um texto muito sustentado, mas, sobretudo, alerta para um fenómeno interessante. É que, quer no projeto do príncipe, quer do banqueiro, houve momentos de ascensão, até que um e outro, e eu penso que é mais explícito, porque no caso de Vila Moura fala muito mais na flutuação dos dólares, falando na questão do Lone Star e tudo isso, a flutuação última, que causará problemas e dificuldades e, sobretudo, sobressaltos na população. Mas, no caso da Costa Esmeralda, é mais fundo, porque ela mostra como, tendo passado de um turismo digamos, de elites poderosas, passou para elites corruptas. Fala de dois, por exemplo, quer dizer, sobretudo, fala inclusive das elites, não só espanholas corruptas, como fala de elites corruptas russas que tomaram conta do lugar. O que é, de facto, muito curioso, não é? Inclusive diz nomes que eu não vou aqui dizer, não é? Que tenham lá e que estão alterando por completo a paisagem daquilo que lá acontece.
e que, portanto, que põem em causa, digamos, alguma coisa que poderia ser, ter erros, mas que tinha alguma sustentabilidade, tinha alguma coerência e que neste momento, face, digamos, ao momento difícil que a economia mundial e que tudo está a atravessar e as dificuldades das guerras e de tudo isto está a criar uma instabilidade enorme. Então é um texto, digamos, que para nós que vivemos aqui, que sabemos o papel que o turismo tem para o Algarve, é um texto, de facto, que merece a nossa atenção. Aliás, já disse uma coisa para a qual eu quero terminar. Ela diz que a Vila Esmeralda se tornou célebre a partir do filme do Antonioni, Il Deserto Rosso, que todos nós vimos, um filme de 1964, mas que está sempre aí. E eu sempre digo, o Algarve precisava de um grande filme de ficção que fosse feito aqui, que era a única forma, de facto, de passar o Algarve para o mundo inteiro de uma outra forma. Mas há de haver um dia em que isso aconteça. Olha, se vos macei, peço desculpa. Duas palavras. Vai agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, à extraordinária equipa que me acompanhou na elaboração deste volume dos anais do município de Faro e por todos, naturalmente, agradecer a minha família, que se chama a Elsa Paz, que tem sempre uma, como aliás foi aqui testemunhado pela Lídia Jorge. Uma saudação especial a todos quantos aqui estão, muitos amigos, muitos colaboradores que construíram, afinal, esta edição dos Anais do município de Faro. Permitam-me uma saudação institucional especial ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loulé, o Conselho Município Vizinho, que recebemos sempre com muito gosto. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer muito à Lídia Jorge aquilo que ela aqui nos trouxe e os aplausos justíssimos que recebeu e o tempo em que os ouvimos é a demonstração disso mesmo. Muito obrigado, Lídia, porque interpretou exatamente aquilo que se pretende no lançamento de um volume como este. Todos ficaram, por certo, com a curiosidade de ver, de ler o desenvolvimento relativamente aos vários textos e que aqui vos trouxemos. Começo pelo princípio, serei breve, porque a doutora Lídia Jorge facilitou-me muito a vida, mas começo pelo princípio. O princípio é naturalmente a capa. E a capa mostra-nos o centro dos centros, quer dizer, o centro dos centros da cidade de Faro. Cidade de Faro com uma história muito intensa, muito longa, atribulada pelos piratas que aqui vieram assaltando, roubando. Todos nos lembramos, infelizmente, que na Universidade de Oxford estão os arquivos do Bispado do Algarve e nunca foram devolvidos, e muitos dos nossos investigadores e dos nossos estudiosos são obrigados a ir a Oxford para consultar esses documentos extremamente importantes. Portanto, no início, nós procuramos mostrar o Santo dos Santos e a natureza mesma desta cidade. Por outro lado, dizer que, mais uma vez, e tenho procurado
nos últimos números, garantir uma presença de uma memória que muito nos diz, sobretudo nesta casa. É a memória do poeta António Ramos Rosa. Mais uma vez, graças ao apoio da sua filha Maria Filipe e da sua viúva, que infelizmente nos deixou durante este ano e na preparação deste número, mas que se empenhou logo, como tem feito sempre, em recordar mais uma vez a importância da poesia e da criação de António Ramos Rosa. A primeira homenagem a de que António Ramos Rosa é para nós uma referência que naturalmente não podemos esquecer. Em segundo lugar, nos últimos anos, na apresentação dos anais, tivemos alguém que já não pode estar entre nós, um grande artista. Falo de Manuel Batista. Manuel Batista é nem mais nem menos do que o autor da imagem gráfica da Poesia 61. Não podemos falar da literatura portuguesa sem pensar nesse grupo extraordinário, que não era um grupo institucional. Eles próprios não se qualificaram como um grupo institucional, mas sim como um grupo de criação e de inovação, sob a inspiração, mais uma vez, de António Ramos Rosa, que não fez parte da Poesia 61, fez sempre questão de dizer, não, Poesia 61 é um projeto dos jovens. E Manuel Batista, pela primeira vez este ano, não nos pode acompanhar. E não posso deixar de invocar aqui a sua memória. Também não posso deixar de invocar a memória de alguém que nos deu indicações extraordinárias relativamente ao que deve ser a cultura no Algarve e, designadamente, a cultura aqui em Portugal, de Manuel Brito. Manuel Brito era um editor de grande capacidade de ver longe e largo, e designadamente ao invocar esses três fatores fundamentais que caracterizam esta nossa terra, que é o sol, o sal e o sul. E naturalmente que é uma promessa que eu gostaria de deixar, é de que não esquecemos o conjunto extraordinário, ainda falávamos disso durante o almoço, com a Lídia Jorge, um conjunto extraordinário de ideias, de novas ideias relativamente ao futuro da cultura e à afirmação da cultura na nossa terra. Designadamente, aquilo que era um projeto que eu tinha em mente, que era uma obra que correspondesse a quadros da história do Algarve. Quadros da história, não era uma história do Algarve, quadros da história do Algarve, em que pudéssemos ter o apoio dos investigadores da Universidade, e não só, da Universidade do Algarve, naturalmente, mas não só, para podermos garantir para a generalidade das pessoas que nos visitam a compreensão exata da riqueza do Algarve atual andaluz. Aliás, ainda há pouco referimos isso, essa ligação tão estreita e tão segura. Agradecer a Lídia Jorge o texto que nos trouxe para assinalar o centenário de Eduardo Lourenço. Eduardo Lourenço vinha muito ao Algarve, nós muitas vezes nos encontramos aqui. E não podíamos, naturalmente, neste número, deixar de invocar a sua presença e a sua memória. Viram, naquilo que a Lídia Jorge nos trouxe, houve
uma preocupação, como tem havido uma preocupação nos anais, que é a de enriquecer o conhecimento e a compreensão daquilo que é uma zona única em Portugal. Não por acaso, sendo natural do Porto, o Infante Henrique veio para aqui. E muitos historiadores dizem que o Infante Henrique veio para o Algarve porque os algarvios conheciam bem o mar e não tinham medo dele. E justamente dos textos que já aqui foram referenciados, temos essa panóplia de colaboradores que permitiram garantir essa ligação, essa compreensão entre, por um lado, uma memória, é a memória do Mediterrâneo, memória que Orlando Ribeiro refere como sendo, afinal, o Mediterrâneo no Atlântico. O Mediterrâneo no Atlântico é o Algarve. Orlando Ribeiro disse-o, a professora Carolina Cavaco já aqui recordada, e uma vez que nos tem apoiado, e eu tenho tido uma preocupação muito grande em reconhecer a importância fundamental da cientista, da geógrafa, da escritora, com uma intuição extraordinária na compreensão daquilo que é a realidade do Algarve. Por outro lado, falar de Carolina Cavaco não pode deixar-nos ainda de recordar, como recordamos aqui, Manuel Viegas Guerreiro. E naturalmente que, pelo seu papel, o papel das suas equipas, simultaneamente também o trabalho extraordinário que está a ser feito em crença, tudo isso corresponde a algo que não esquecemos. E por isso, compreender a terra, compreender a geografia, compreender, afinal, aquilo que são os desafios das gentes é algo fundamental. Por outro lado, foi aqui referido que um dos textos é sobre a Estrada 125. É surpreendente, muitas vezes aqui encontramos, passo a passo, encontramos a construção daquilo que é a espinha dorsal aqui da nossa região. Ora, e a Estrada 125 aparece aqui na sequência da história do caminho de ferro no Algarve. Designadamente, a relação desse mistério. Dr. Lídio Jorge, o próprio, aqui também o nosso Presidente da Câmara, tem isso aqui, entre o Barlavento e o Sotavento, ou seja, Boliqueime está aí, e nós tínhamos sempre um mistério. Por que razão é que a estação Caminho de Ferro de Boliqueime esteve inativada durante N anos, como está explicado no anterior grupo? Essa ideia de compreender a estrutura fundamental e, simultaneamente, essa espinha dorsal nos transportes, reveladora de algo que muitas vezes nós também não compreendemos inteiramente, a não ser lendo e vendo o desenvolvimento que Orlando Ribeiro faz relativamente à compreensão do Algarve. Orlando Ribeiro diz: é um caso único de uma organização urbanística absolutamente coerente e extraordinária. A Carolina Cavaco, na expressão do turismo, também o demonstra, mas, simultaneamente, não podemos esquecer o meu antecessor, como diretor dos Anais, que eu nunca esquecerei, o querido mestre e amigo Joaquim Romero. E é esse
compreensão da especificidade. Da especificidade, porque nós tantas vezes vemos o Algarve é sol e praia, o Algarve é história, o Algarve é glória, o Algarve é riqueza. Relativamente a uma cultura viva. Portanto, daquilo que a doutora Lídia Jorge nos referiu, viram que a compreensão ao longo dos vários textos é a percepção da complexidade e da diversidade. E a percepção que não basta dizer que a serra, a barrocal e o litoral. Não, tudo isto se articula, tudo isto garante uma coerência especial afirmada na história. Tive, aliás, a oportunidade, com a doutora Lídia Jorge, na Universidade do Algarve, de celebrar o célebre Tratado de Lídia Jorge, reconhecendo exatamente a conquista do Algarve pelo rei Dom Afonso III, que não tinha sido reconhecida pelo seu futuro sogro, Afonso X. E a compreensão exata de como essa persistência, de como essa coerência constituem elementos fundamentais que naturalmente não podemos esquecer. É comovente aquilo que aqui ouvimos no texto sobre os deputados, os representantes do Algarve, e o perfil psicológico, o perfil cívico de quem nos representou. Há poucos meses celebramos os 100 anos da eleição como Presidente da República de Manuel Teixeira Gomes, um dos maiores escritores da nossa literatura. Não compreendemos a nossa cultura e a nossa literatura e o Algarve sem ler Manuel Teixeira Gomes como exemplo de cidadão e exemplo de artista. Portanto, facilitado pelo modo como a minha querida amiga Lídia Jorge apresentou de uma forma tão bonita, tão correta, tão completa aquilo que procurámos ao longo do tal trabalho e naturalmente que descobrir um texto, às vezes os textos não chegam com a pressa que nós desejamos, mas não temos razão de queixa. Não temos tido razão de queixa, temos tido uma excelente colaboração e por isso todos quantos aqui estão e colaboraram, todos quantos aqui não estão e também colaboraram, naturalmente são merecedores de um agradecimento, de um grande agradecimento pelo seu empenhamento em torno destes anais, que não são um documento burocrático, não. São um documento que procura compreender melhor a realidade que somos e, simultaneamente, também podermos incentivar. E é aqui que termino. Incentivar aos jovens investigadores o estudo de domínios relativamente aos quais nós precisamos de saber mais. E é esse o desafio, e se eu há pouco invoquei o Dr. Manuel Brito e a sua memória, é porque não deixaremos esquecido o seu desafio, o seu empenhamento. Muito obrigado. E desde já deixar aqui uma palavra de profundo agradecimento pelo trabalho que tem vindo a fazer connosco sobre estas edições, as últimas edições dos Anais do município. A palavra também à doutora Lídia Jorge, um agradecimento por estar aqui connosco,
pela grandiosidade da sua obra, que de alguma forma dão também aqui uma dignidade maior a esta apresentação. E eu vou tentar ser breve, porque com a exposição apaixonada, eloquente e profunda dos anais, certamente está tudo com vontade de ir para casa reler. Aliás, muitos deles já o fizeram, de andar à procura dos textos e ir aprofundar aquilo que partilhou aqui connosco, e também dizer que eu, como professor, gostaria de ter muitos mais alunos, como Lídia disse que era, porque, sendo uma aluna, na sua expressão, não fui eu que lhe disse, estudou muito e estudou a matéria toda. E, portanto, certamente que se os meus alunos tivessem sido todos assim, eu nunca teria dado menos do que 10, portanto, estariam todos muito bem. Mas, um obrigado pela sua participação nesta apresentação dos anais. Também uma palavra muito grande apreço à Elsa Vaz, que é a pessoa que trata da parte operacional toda dos anais, e isto dá muito trabalho para hoje estarmos aqui e termos este volume aqui bonito, composto, mas o do próximo ano já começou o trabalho, e portanto só para verem que é muito fácil virmos hoje aqui, estar aqui com este volume, com esta densidade e profundidade, e muito bom, mas foi preciso muito trabalho ao longo deste ano, e à Elsa devemos, em parte, o podermos estar aqui. Eu digo em parte porque não quero deixar de ter também uma palavra para todos os colaboradores, para todos os que aqui hoje têm a sua publicação. Certamente muitos dos textos que aqui estão foram começados muito para trás, de há um ano atrás, porque exige reflexão, investigação, procura, reflexão, como disse, e depois escrita, e portanto não são coisas que a gente se lembra, ou que o professor faça o convite e amanhã a gente manda um e-mail, já está. Todos aqueles que têm a necessidade de escrever qualquer coisa sabem perfeitamente aquilo que eu estou a dizer, e portanto também a Elsa, que fez estes contactos, que chateou também as pessoas, porque por aquilo que eu estava a dizer deviam ter mandado hoje e só mandou amanhã, também mas esse trabalho também é importante, e a Elsa fala com grande propriedade. Cumprimentar o meu colega Vítor Aleixo, é sempre um gosto encontrarmos, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Diretora Regional da Cultura, todos os presentes. Uma palavra, volto a referir, todos aqueles que, em particular, colaboraram nestes anais, aqui alguns colaboraram nos anteriores e certamente outros que aqui estão colaborarão nos próximos, porque hoje para mim é um dia de muito orgulho, de muita satisfação estarmos aqui com mais este volume dos anais. O primeiro foi publicado em 69, portanto poderíamos estar hoje aqui a publicar o 57º, estamos no 45º. Houve alguns anos em que o município, por diversas razões, não fez esta publicação, e houve anos, edições que apanhavam 2 anos. E daí que estejamos apenas no 45º e não no 57º, se fizéssemos todos os anos. Uma palavra muito especial também ao Libertário Viegas, está aqui connosco, foi um dos 4 diretores dos anais. O primeiro foi o professor Guilherme Rosa, depois o Libertário Viegas, o professor Romero de Magalhães, que nos deixou há 3 anos, e agora o professor Guilherme de Oliveira Martins. Houve também anos em que os anais foram feitos apenas pelo município, sem ninguém, alguém convidado que desenvolvesse esse papel, mas hoje estamos aqui para mais uma publicação
com artigos de grande relevo. É um dos documentos que nós queremos continuar a desenvolver para também que as investigações que se fazem e os textos que se escrevem sobre a história do Algarve, sobre a vivência no Algarve, possam de alguma forma estar aqui, ficar aqui registados. Nem sempre os anais tiveram esta configuração. Aliás, se repararem, há pouco no almoço comentávamos isso, há aqui uma folha, que é esta folha que... Qual é? É logo a segunda folha, que estou no meio disto tudo, que é a composição dos órgãos autárquicos do Conselho de Faro. E que provavelmente aqueles que não estão habituados, aqueles que já acompanham os anais, isto já estava no ano passado, há 2 anos, há 3, há 4, ainda por cima durante o mandato de regra geral, há aqui 4 volumes que têm a mesma folha, e portanto, qual é o sentido disto? Não é para o Presidente da Câmara lá estar, não foi o Presidente da Câmara que quis pôr lá isto, mas este é o resquício daquilo que eram os primeiros anais, que eram muito institucionais e que não eram como hoje, em que se convidam um conjunto de pessoas para apresentarem determinado tipo de temas, com um fio condutor. Eram muito institucionais, em que se publicava aquilo que o município fazia, e hoje não é. Desse primeiro figurino dos anais ficou este resquício, que é esta página que aqui está, que, se olharmos para isto, ou é para o ego de alguém, ou então não faz qualquer sentido. Mas está lá, e é só para dar esta justificação, que há pouco, aliás, no almoço, estávamos a comentar exatamente isso. Foi aquilo que sobrou, é um pouco da história também dos anais, é aquilo que sobrou dos primeiros. Já agora, brincar aqui um pouco, não sei se reparou quando falou no Clube Farense e na Batota, eu e mais alguns rimos e temos um sorriso, são aqueles que já lá estiveram. Portanto, o resto também queria deixar aqui uma palavra de agradecimento a todos aqueles que participaram neste volume, nos volumes anteriores. Para nós é importante a existência dos anais. Nós temos tido o cuidado de deixar registado muitas das coisas que fazemos. Só para dar um exemplo, eu já referi isto várias vezes, no museu nós fazemos várias exposições ao longo do ano e temos neste momento o hábito de publicar um catálogo sempre de cada uma das exposições. Porquê? Porque as exposições dão muito trabalho. Para quem já participou sabe perfeitamente disso, muitas vezes são meses e anos de investigação também, de preparação, e depois elas inauguram-se num dia, estão 1 mês, 2, 3, as pessoas são confrontadas com o trabalho muito no back-office, e depois, passado 1 mês, 2, 3, esfuma-se. E tendo em conta esta perspectiva, o que nós temos feito sempre, de há alguns anos esta parte, é, passado algum tempo, fazemos a publicação daquilo que é a exposição, onde tem a parte expositiva, mas tem muitas vezes o trabalho que esteve, que antecedeu com a investigação. Acabamos de fazer há muito pouco tempo uma grande homenagem a um homem que nos deixou há pouco tempo, Manuel Batista, que tínhamos uma exposição que tinha vindo sendo preparada com ele. Infelizmente ele não viu a exposição, não acompanhou a parte final, na parte inicial esteve, mas também não quisemos deixar de não a fazer, até como homenagem ao próprio Manuel Batista. E há muito pouco tempo fizemos a apresentação do catálogo dessa mesma exposição. E portanto os anais têm também esse aspecto de compilação, de preservação ao fim e ao cabo daquilo que é a nossa memória, daquilo que, tendo aqui também como objetivo fomentar a investigação, e portanto ajudemos também toda a equipa a fazer mais anais tão ricos como este,
no futuro. E quero agradecer desde já também ao professor. Daqui a um ano estaremos aqui, se Deus nos der vida e saúde, para apresentar os anais de 2024 e sucessivamente a seguir. À doutora Lídia Jorge, fica também o convite para estar connosco no próximo ano e ir acompanhando, e se tiver disponibilidade e tempo, participar também, como todos nós. Muito obrigado.